Boa noite. Hoje estamos iniciando a nossa segunda live do mês de junho. O nosso convidado é Robson Paniago. Ele que é escritor, que é consultor, que ele vai nos abrilhantar falando sobre o tema de um livro que ele escreveu, Uma Teoria Geral da Administração Feita no Brasil. Eu peço desculpas aos participantes porque eu tive um imprevisto e começamos com 3 minutos de atraso. Daqui a pouco o Robson vai chegar para nos passar o seu conhecimento sobre esse tema que acabamos de falar, uma teoria geral da administração feita no Brasil. Hoje damos início à nossa segunda live do mês de junho, onde irá ser trabalhado o tema Uma Teoria Geral de Administração Feita no Brasil. Convide seus familiares, convide seus amigos e a partir daí vamos mostrar às pessoas o quanto é importante a busca pelo conhecimento. Daqui a pouco o Robson vai entrar. Robson Paniago, nosso convidado de hoje. Boa noite, meu amigo. Tudo bom? Tudo bem, e você, Clemilson? Rapaz, graças a Deus, tudo 100%. Então tá bom. Só muito calor aqui na região. Uai, que maravilha. Aqui tá fazendo um friozinho, não um frio. O frio é gostoso. Que bom. Normalmente aqui na região do Nordeste, em alguns estados, o mês de junho e julho é um mês mais frio. É o período que a gente sofre menos por conta do calor. Aonde você está? Eu estou em Juazeiro do Norte, Ceará, Nossa, é longe, hein? conhecida como a terra do Padre Cícero. Padre Cícero, Padim Padre Cícero. O Padre Cícero. Que legal. Meu querido, de antemão eu gostaria de lhe agradecer por ter aceitado o convite para participar dessa nossa maratona de lives, onde a nossa intenção é mostrar às pessoas que nesse momento de pandemia, de pós-pandemia, a gente precisa focar em coisas que vão nos ajudar. Então, Perfeito. muitas pessoas estão passando dias e mais dias só falando na doença. A doença a gente já sabe como se prevenir, quais caminhos adotar, se possível ficar em casa. Se não, quando sair, tomar as prevenções. A Perfeito. gente precisa focar no que fazer para superar o que a doença trouxe, que são as dificuldades, que são essa reinvenção, digamos assim. Então, num curto espaço de tempo, as pessoas precisaram avançar anos em pouco tempo. Então, o que é que você vai trazer para a gente como conhecimento hoje? Eu vou te trazer uma novidade, Clemilton e todos que estão nos ouvindo, que para mim isso aí é um toque de Midas na administração brasileira. Isso aconteceu quando eu era professor na UFV e o Júnior Meirelles me desafiou. Ele me chamou num canto e falou: professor, adorando suas aulas de TGA, Teoria Geral de Administração, mas o que, que tem a ver IBM, Taylor, Fayol, Hawthorne, Popcorn, Shinthorne, Fofone com a nossa vida brasileira? Nada. E eu me lembro que no dia eu puxei a orelha do Júnior Meirelles, falei que ele tinha que ser globalizado, cosmopolita, mas eu fui para casa e fui pensando, mas não é que o Júnior tem razão? Eles me ensinaram que a teoria de administração é de modelos e personagens norte-americanos e europeus. Eu estou repetindo isso, que nem um papagaio de pirata. O Júnior está certo e eu estou errado. Aí na outra aula eu voltei e falei: Júnior, vocês estão corretíssimos. Nós precisamos urgentemente reescrever isso.
E aí eu me lembro, Clemilton, que a UFV entrou em greve. E eu não sei ficar sem fazer nada. Em 3 meses eu escrevi o TGA Made in Brasil. A greve durou 1 mês e meio, 2 meses, mas aí eu aproveitei e terminei o livro em 3 meses. E aí eu escrevi TGA, Teoria Geral de Administração, Made in Brasil, feita no Brasil, com personagens e modelos brasileiros. Aonde eu falo de 3 vertentes. O futebol, que é a paixão do brasileiro, então eu ensino metáforas do futebol para o administrador. Os empreendedores, que eu falo de Barão de Mauá, Francisco Conde Matarazzo, chega até os dias atuais com Ricardo Sender, Jorge Paulo Lema, aquele grande empresário, que fala que tem que pensar grande, sonhar grande. E os políticos, que também não é qualquer político, eu escolhi aqueles políticos que eu acho que são relevantes. Por exemplo, eu posso te dar um exemplo, Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek fez um planejamento estratégico fantástico. Ele pensou o Brasil 50 anos em 5. E para minha surpresa, e talvez você não saiba disso, e se souber melhor ainda, Brasília foi prometida em Jataí, Goiás, onde eu nasci, que eu moro aqui em São Paulo, em Capivari, mas o primeiro comício que JK fez em Jataí, Goiás, o Tuniquinho, que até o ano passado ainda estava vivo, o Tuniquinho levantou o dedo e falou assim: senhor candidato, se o senhor ganhar, o senhor promete trazer a capital do Rio de Janeiro para o Brasil Central? Diz que o JK deu uma balançada, mas prometeu. E você vê que eu tenho uma foto lá no museu, no Memorial JK de Jataí. A minha tia-mãe, Hélia Paniago, que está com 92 anos, ela está servindo o jantar no dia que o JK prometeu trazer Brasília para o Brasil Central. Isso está no meu livro TGA Made in Brasil, com essas vertentes aí que eu te falei, do futebol, dos políticos e dos empreendedores. Robson, quando a gente fala na política, é um tema muito complicado, porque envolve paixões, envolve pessoas que, infelizmente, na maioria das vezes, elas não votam em candidato, elas votam em partido. Certo. E a maioria dos políticos eleitos, não para puxar para partido A ou B, infelizmente, a falta de comprometimento em prol do desenvolvimento nacional é muito grande. Então, muitos cargos, uma grande maioria deles, principalmente os maiores cargos, são assumidos por pessoas que não têm uma carreira naquela instituição. E o que acontece? O administrador, infelizmente, ele não tem o reconhecimento que deveria ter mediante a importância da sua categoria. Porque o que acontece? Em muitas instituições, fala-se muito em reconhecimento. O que eu enxergo hoje em muitas profissões é que algumas profissões da área da saúde, principalmente, existe uma obrigatoriedade de participação em estágio prático. Em outras, não. Então, muitos profissionais que concluem um curso, dentre eles administração, contábeis e outros, eles têm muito pouca prática. Eles saem da instituição com muita teoria. E eu acho que essa maneira sua, primeiro, em ter a humildade de reconhecer que naquele momento o seu aluno ele tinha razão. E a partir do momento que você foi desafiado e você resolveu fazer uma nova versão, que essa versão pode ser copiada por outros professores, por outros empreendedores, por que a gente precisa dar exemplos de empresas de outros países, de outros continentes, se nós temos vários exemplos nacionais? Nós temos várias empresas, dentre elas a Embraer, que são exemplos para o mundo. Perfeitamente. Nós temos de setores diversos. Eu vou dar um exemplo. Eu vou puxar para a área que eu trabalho, que é corretagem de seguros. O mercado de seguros no Brasil é exemplo para muitos países. Por quê? Pela sua organização, pelas leis,
Porque o que acontece? Em 1998, na época do então ministro José Serra, quando ele foi ministro da Saúde, ele criou uma lei que regulamentou os planos de saúde, onde até aquele momento os planos eles não tinham a obrigatoriedade de cobrir tudo. Então, em alguns momentos, algumas empresas menos sérias, quando chegava um tratamento mais caro, ela não era obrigada a cobrir porque a lei não exigia isso. Então, hoje os planos são obrigados a cobrir uma lista de procedimentos e com isso desafogar o SUS. Inclusive, existe uma coisa que pouca gente sabe, que é quando a pessoa tem um plano que ele precisa de um atendimento do SUS, o SUS depois manda a cobrança para o plano. Existe um reembolso. Certo. Então, isso é como também a questão da quebra do medicamento, onde hoje nós temos o genérico. Então, com a entrada do medicamento genérico, facilitou para muita gente ter acesso ao medicamento que ele precisa. Então, eu estou dando como um exemplo um gestor, não falando de partido A ou B, mas que no momento que ele foi ministro, ele teve essas duas ações que firmaram na vida de milhões de brasileiros. É a seriedade do administrador, seja ele qual for, dele fazer o que tem que ser feito. Às vezes, ele tem que cortar na carne. É isso aí. E eu vou te dar um exemplo disso que você está falando, só para corroborar isso que você está falando. O Henrique Meirelles, que hoje é secretário de Fazenda aqui do estado de São Paulo, ele foi presidente do Bank Boston, presidente mundial do Bank Boston lá nos Estados Unidos. Aí o Fleet foi lá e comprou o Bank Boston, virou Fleet Bank Boston. O presidente mundial do Fleet Bank Boston continuou sendo o Henrique Meirelles. E eu tenho uma concepção aqui comigo, eu já trabalhei em multinacionais, em empresas pequenas e médias empresas, eu tenho uma convicção aqui comigo, parabéns pela garrafinha, essa convicção minha é que o cara que consegue gerenciar e administrar no Brasil, ele consegue gerenciar e administrar em qualquer lugar do mundo. Exemplo, o Henrique Meirelles. Eu poderia dar exemplo de vários outros brasileiros que foram para fora, fizeram grande sucesso e até hoje são recomendados lá fora. Por quê? Porque se o cara está num país que nem o nosso, que tem impostos altíssimos, que tem uma péssima distribuição de renda, se esse cara consegue administrar aqui, ele consegue administrar em qualquer país. Porque nos Estados Unidos, na Europa, a economia é estável, os grandes problemas já foram resolvidos. Quero que o cara venha resolver isso aqui, administrar aqui, no meio da confusão, no caos. Então, o cara, quando ele é um bom administrador aqui, ele vai ser, com toda certeza, um bom administrador em qualquer lugar do mundo. É uma pena, tá, Clemilton? É uma pena que nós ainda não tivemos um presidente administrador. Nós já tivemos presidentes economistas, médicos, o JK era médico, advogados, mas nós não tivemos até então, até hoje, um administrador na presidência do Brasil. E eu espero que nós tenhamos, muito em breve, um administrador na presidência do Brasil, que eu tenho certeza que esse país será outro. Porque um transatlântico bem administrado, ninguém segura, cara. E o país tem tudo. Tem riqueza mineral, tem riqueza natural, tem gente criativa, né? Gente que faz e continua fazendo, apesar de todos os pesares. Você vê, esse livro, eu estou lutando com ele há muitos e muitos anos aí com o TGA Made in Brasil, e muita gente não quer reconhecer isso, mas eu tenho certeza que eu estou no caminho certo. Eu escrevi certo, o aluno estava certo. E a minha verdade não é a verdade absoluta. Quem quiser agora, em cima do meu TGA Made in Brasil, fazer uma outra teoria, mas balizada no alicerce que eu criei, ótimo. Mas eu não parei não, Clemilton. O meu livro já está em espanhol e inglês e eu tenho um grande amigo que deve estar nos ouvindo nessa live que está tentando me ajudar a verter ele para o mandarim. A gente vai mandar isso para a China. Aí você imagina a confusão. Vai ser uma confusão boa. Boa! Primeiro, parabenizar, né? Porque o que acontece? Alguns escritores, algumas pessoas
quando colocam em prática, às vezes ela se acomoda. Sim, Às vezes, mas tá legal, eu não quero expandir para outro. Então, assim, primeiro, você realmente tem o espírito empreendedor. Porque o que é que acontece? Para que qualquer pessoa consiga sobreviver nessa selva que é o Brasil, falando sobre proprietário de empresa, gerente, supervisor, dentre outros, ele tem que ter esse espírito empreendedor para certo. conseguir superar todo e qualquer desafio, porque são muitos. Então, se Deus quiser isso, futuramente vamos saber que outros países vão poder ter o privilégio de ver que o Brasil também tem exemplos a serem seguidos. Perfeitamente. Então, é como nós tivemos agora, há alguns meses, a confirmação da fusão da Natura, onde, na grande maioria das vezes, uma empresa grande compra uma outra menor. Uhum. Principalmente uma empresa estrangeira adora comprar empresa no Brasil, porque o mercado é muito grande. E nesse caso foi o contrário. Então, a Natura, uma empresa 100% nacional, comprou uma empresa que era uma multinacional. Então, normalmente acontece o contrário. A multinacional compra uma empresa nacional. E eu tive a oportunidade, ano passado, de conhecer uma das fábricas da Natura, lá em Cajamar, e eu fiquei boquiaberto com o modelo de produção deles. Então, o sistema de trabalho é muito organizado. Eles têm um trabalho muito sério. E a gente tem que dar a César o que é de César. Então, a gente tem que parabenizar quem acerta e criticar quem está errando. Então, nesse momento de pandemia, muita gente está reclamando. Muita gente está pegando as 24 horas do dia e está focando no problema. O problema existe. Mas se você focar só no problema, na minha humilde opinião, você vai terminar ganhando um problema muito mais sério. Uhum. Você vai ganhar problemas psicológicos, psiquiátricos, e dependendo do que acontecer, você não vai conseguir nem trabalhar posteriormente. E se você tem pessoas que dependem economicamente de você, aí vai ficar muito pior. Porque o Covid, daqui a algum tempo, ele vai acabar. Em algumas regiões, algumas atividades já começaram a voltar a partir do dia 1º desse mês. Perfeito. Então, as pessoas precisam prevenir, precisam se cuidar, trabalhar a alimentação, se possível, de maneira correta, buscando ter uma imunidade melhor, para que, consequentemente, ele possa se proteger mais. Porque a partir do momento que você está com a imunidade alta, fica mais difícil adoecer, seja de Covid, seja de outra coisa. Mas vamos É, falar um pouquinho sobre o livro? vamos. O livro são 8 capítulos, ele então eu tenho os 8 capítulos gravados em palestras digitais. Você pode encontrar isso no meu site, www.robsonpaniago.com.br. E um dos capítulos chama-se Administração Espiritualizada. Tão importante esse capítulo que agora nós já escrevemos um livro novo, foi meu último livro escrito, chamado Administração Espiritualizada, com 7 pessoas. Eu fui o organizador e mais 6 pessoas vieram junto comigo e nós escrevemos Administração Espiritualizada. O que eu quero dizer com administração espiritualizada? Eu acho que as empresas, é o que você falou, estão tão engolfadas com tecnologia, estão tão cheias de mudança, que elas não conseguem perceber que elas estão saindo da coisa mais importante e crucial de toda e qualquer organização. People, pessoas. E a administração espiritualizada, então, é você fazer um autoconhecimento, é você buscar a sabedoria, é você trazer para dentro da empresa crenças, valores, fé, espiritualidade, meditação, é tudo isso. Tudo advindo da administração espiritualizada. Eu acho que quando uma empresa é séria, e no Brasil nós temos várias, temos também empresas com dificuldades e com problemas, como todo país do mundo, mas eu acredito muito que a administração espiritualizada vai ser uma coisa que vai começar
a ser muito buscado, né? A gente fala de uma imbricação entre a ciência e a religião. Eu acredito muito nisso. Eu acho que um lado e outro se complementam, não se degladiam entre si, pelo contrário. Então, esse capítulo, Administração Espiritualizada, é um dos capítulos que vieram para ficar. Outro capítulo muito interessante, que eu gosto muito, é a Administração Feminina, que eu falo aí da Magazine Luiza, da forma de gestão da Magazine Luiza. Eu falo de Cora Coralina, uma grande poetisa de Goiás, eu não sei se você conhece Cora Coralina. E a Cora Coralina, então, é uma inspiração para mim, porque eu, além de administrador, eu sou poeta. Eu tenho 2 livros de poesia, estou terminando o 3º livro de poesia. Então, quando eu estou falando de administração espiritualizada e estou falando também de administração feminina, eu já estou criando o link para o próximo capítulo, que é administração indígena. Eu não sei se você sabe disso, mas tribos no Mato Grosso pediram para o presidente da República que eles queriam administrar a sua tribo, que eles queriam fazer curso de administração para poder aprender a como é que eles vão administrar o negócio. Isso nos Estados Unidos é muito comum. As grandes tribos norte-americanas, elas, além de agenciarem o seu negócio, delas tomarem conta, delas gestionarem os seus negócios, eles aprenderam isso estudando com o branco. Qual é o problema? Se o branco sabe, se o branco tem uma profissão chamada administração, que eu considero que é uma ciência e é uma arte, administração não é só ciência pura, porque ela é uma arte, ela tem que ser aplicada, ela tem que ser colocada em prática, e a própria teoria, o Geraldo Caravantes, que é um grande pensador do Conselho Regional do Rio Grande do Sul, fala o seguinte, que toda teoria boa é aquela teoria que pode e deve ser praticada. E eu acredito nisso. Se você ler meu livro, com os 8 capítulos, você vai perceber que lá tem exemplos práticos, casos. No fim de cada capítulo, eu tenho casos práticos de empresas brasileiras. Então, isso ajuda muito a que o administrador tome tenência do seu negócio, tome pé do seu negócio com exemplos e com personagens brasileiros. Eu não tenho nada contra Peter Drucker, é meu guru, o grande pensador da administração mundial, o austríaco Peter Drucker, que morou nos Estados Unidos, mas eu acho que também já cabe. O norte já tem a liderança, que é os Estados Unidos, o sul tem a liderança, que somos nós, o Brasil, e nós temos que ter um modelo nosso, um modelo made in Brasil, um modelo de teoria geral de administração brasileira. E se o índio, que era quem primeiro estava aqui no Brasil, também quer administrar a sua tribo, vamos ajudar o índio a administrar a sua tribo. Nada que tira da cabeça que cada vez mais nós vamos ter que ter uma teoria geral de administração nossa. Porque eu fiz uma palestra no Equador, pelos salesianos, que eu trabalhei no Unisal São José de Campinas, e eu estava com meu colega lá, o professor, que me recebeu muito bem, o César Vasques, e o César me falou, quando ele abasteceu o carro, ele pagou em dólar. E eu virei para ele lá dentro do carro, depois falei, nossa, César, vocês aqui no Equador são muito ricos, né? Você está pagando em dólar? Ele falou, não, Paniagua, eu estou pagando em dólar que nós não temos nem moeda. Aí já me veio à cabeça o pensamento, nossa, então o meu TGA Made in Brasil eu vou verter para o espanhol, que eu preciso ensinar para esses caras também, que eles estão muito distantes do que nós já estamos. Pelo menos nós temos uma moeda forte, o real, pelo menos nós já temos uma economia grande, nós temos indústrias, nós temos a democracia, e eu acredito, então, que o modelo brasileiro, ele é forte. E o cara que administra aqui, como eu já te falei, estou repetindo, ele consegue administrar em qualquer lugar do mundo. Seja o Equador, seja Chile, seja Estados Unidos, seja Europa, em qualquer lugar do mundo ele consegue administrar. Com toda certeza, Paulo. Agora, o Robson, desculpe. Agora, o que a gente precisa parar para analisar também é que o Ministério da Educação, ele poderia avaliar, começar a introduzir planejamento já no primeiro grau maior. Porque o que acontece? Quando a gente fala em educação, a gente fala em administração, muitas pessoas que têm empresa, que não tiveram, às vezes não tiveram a oportunidade de fazer um curso de administração, de gestão comercial, ou outros voltados a essa área, eles misturam apurado com lucro.
E isso, em muitas situações, leva a empresa a quebrar. Então, o que é que eu vejo isso? Esse seu livro, esse seu novo livro que você acabou de comentar, com certeza será um sucesso. Tá? Esse seu olhar, principalmente voltado ao lado espiritualizado, ao lado feminino, até porque as mulheres hoje, elas detêm uma grande penetração no mercado, elas estão cada dia conseguindo mais espaços, graças à sua competência, à sua determinação. E o que é que a gente tem que parar para analisar? O Brasil, de uma maneira geral, ele é muito grande. Você está falando do maior estado, eu estou falando do Nordeste. Tá. Então, a tecnologia, ela nos possibilita isso hoje. Então, estamos cada um na sua casa e falando para outras pessoas. E isso, posteriormente, você vai receber o vídeo editado e vai poder compartilhar nas suas redes. Compartilhar para pessoas que você quiser. Perfeito. A gente precisa parar para fazer uma análise fria. Você citou agora há pouco a questão do polo indígena. Em algumas regiões do Brasil, existem polos indígenas que são maiores, outros menores. Na grande maioria deles, tem cidades próximas com faculdades, com escolas. Mas muitas vezes há interesse de uma maioria querer prosperar e há, às vezes, uma comodidade de outra parte. Então, eu tenho um amigo indígena que ele é enfermeiro. Ele é coordenador de um UTI no hospital na cidade que ele reside e trabalha também em outras cidades. Aham. Então, ele é um exemplo de querer prosperar. Porque ele saiu da cidade dele para estudar em outro estado, numa distância média de 150 quilômetros, onde ele precisou estudar fora, porque na cidade que ele mora não tinha a faculdade que ele cursou, ainda não tem. Então, ele fez um esforço, ele se privou de muitos momentos em família, com amigos, para poder buscar um futuro melhor através da educação. Clemil, Então, o que falta para muitas pessoas é essa coragem de ter a iniciativa, porque eu tenho que parar para pensar, se eu trabalho durante o dia e eu preciso estudar à noite, eu vou ter que entrar na madrugada estudando e vai sobrar pouco tempo para dormir, eu tenho que tirar o atraso do sono no final de semana. Então, assim, sem esforço, não tem como sair o resultado. Eu costumo comparar o resultado de um negócio, seja ele qual for, a um processo de agricultura, onde primeiro você tem que identificar o que você vai trabalhar. Então, qual é a atividade que você deseja exercer? Conhecer essa atividade. A partir do momento que você conhece, você sabe como dar os passos. Então, no processo de agricultura, a pessoa primeiro identifica o que ela vai plantar. Depois ela estuda o que é necessário para plantar aquilo ali e o que é necessário, quanto tempo de colheita, se tem alguns produtos, tipo arroz, que tem que ser plantado dentro d'água, outros tem que ter uma quantidade menor de água. Se botar muita água, mata. Então, assim, a busca pelo conhecimento, ela tem que ser crescente. Não é porque eu tenho um curso A ou B ou C que eu vou parar de estudar. A gente tem que estudar todo, se possível, todo dia, se não toda semana. então olha que legal Não isso. estudar, não estudar, É, infelizmente alguém vai passar da gente rapidinho. perfeitamente. Então olha que legal isso que você está falando. Eu, com 14 anos, saí de Jataí, Goiás, onde eu morava, para estudar. Lá não tinha faculdade. Fui para Belo Horizonte morar com os meus tios. Com 14 anos, eu já comecei a fazer o técnico de administração, gostei, e aí eu fui fazer administração. Fiz administração, mudei para Brasília. De Brasília, eu voltei a Belo Horizonte para morar com meu tio, que ele me ofereceu a voltar. E eu comecei o curso de administração e quando estava no 7º semestre, faltava meio ano para eu me formar, ah, uma crise no Brasil, eu não consegui emprego e não consegui de jeito nenhum. E aí me ofereceram um emprego em São Paulo. Eu não tive dúvidas, eu larguei
O 7º semestre do curso de administração, fui para São Paulo trabalhar. Lá em São Paulo, eu procurei as faculdades, porque faltava meio ano para eu me formar. A que me ofereceu menos era São Marcos, 1 ano e meio. Então, de meio passou para 1 ano e meio, mas eu estava trabalhando, eu estava empregado. E em São Paulo, eu não tinha mais o tio para me ajudar, eu estava sozinho. Era eu e Deus. Eu fui morar numa pensão atrás do Maxud Plaza. Uma pensão daquelas bem, né? Tinha até pulga na pensão. Mas eu estava estudando. Aí me qualifiquei. Aí fui fazer pós-graduação na SPM, em marketing, uma das melhores escolas de marketing. Eu me lembro que na época eu pagava em ORTN, Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional, eu não ganhava em ORTN. Mas eu estava me qualificando. Você fez marketing aonde? Na Escola Superior de Propaganda e Marketing, é SPM. Aí da SPM eu gostei tanto daquele curso de marketing que eu falei, não, eu vou fazer um mestrado. Aí eu virei aluno da PUC, filho da PUC de São Paulo, Pontifícia Universidade Católica. Fiz mestrado. Aí fiz o mestrado na PUC e já tinha mudado de emprego, já estava trabalhando numa multinacional chamada Siemens S.A. E olha, meu, o que eu posso te dizer é que depois de tudo isso, eu ainda fiz um doutorado em ciências empresariais aqui no Brasil, mas com defesa em Buenos Aires. Me doutorei e hoje eu volto para Jataí, porque eu tenho lá minha tia-mãe de 93 anos. Eu volto em Jataí, Goiás. Hoje tem 5 universidades lá. A Universidade Federal de Jataí, a Universidade Estadual de Goiás, o Cefet, tem também a CESUT, que é uma particular, tem a FAS de Faculdade de Jataí e a UNA de Belo Horizonte está lá. Quer dizer, hoje eu não precisaria mais sair de Jataí, mas não me arrependo de ter saído. Hoje eu sou reconhecido na minha cidade e há alguns anos atrás eu fui convidado para fazer uma palestra lá, tinha umas 600 pessoas. Imagina o meu orgulho, eu falando da minha profissão para uns 600 conterrâneos na minha cidade e explicando para eles todo esse conhecimento que eu adquiri, que eu tenho aí livros em inglês, português e espanhol, na amazon.com.br e no clubedeautores.com.br. E, além de tudo isso, ainda tenho produtos digitais na Hotmart. Então, tudo isso daí me fez ser um cidadão agradecido, muito agradecido da minha família, muito agradecido da minha cidade, mas que nunca perdeu o prumo, que sempre buscou mais conhecimento e que continua fazendo isso até hoje. Mas isso é determinação, isso é querer. Porque o que é que você tem? Um exemplo, da sua cidade para Belo Horizonte, qual a distância? Nossa, são... Eu sei que daqui até Jataí é 1.000 quilômetros. De lá até Jataí é uns 700 e poucos quilômetros. Então, o que é que acontece? Possivelmente aí 1 dia e meio, 2 dias de viagem, na época. Inteiro. Então, o que é que acontece? Tudo isso é querer. Então, eu não posso colocar a dificuldade na frente do meu desejo. Isso aí. Se eu quero alguma coisa, se aquilo ali, conforme o meu pensamento, ele vai me fazer bem, ele vai trazer algo de positivo, eu tenho que traçar caminhos e superar todo e qualquer desafio, seja ele qual for, para que eu possa conseguir aquilo que eu desejo. Quando eu estava fazendo o mestrado, eu chegava na empresa às 7 horas da manhã. Eu era assessor da diretoria, eu assessorava o diretor financeiro e o diretor comercial. Então, eu era o primeiro a chegar. 7 horas da manhã eu já estava na empresa. Eu saía da empresa às 5 da tarde, de Alphaville, ia para São Paulo, capital, estudava até umas 10h30 da noite. 10h30 da noite eu ia para casa, até eu tomar banho, comer, não sei o quê. Meia-noite e pouco, 1 hora, eu estava dormindo. No outro dia, 7 horas da manhã, eu estava na fábrica de novo. 3 anos fazendo isso, Clemilton. Você sabe do que eu me arrependo? De nada. Se precisasse fazer, você faria tudo de novo, Paniado? Faria. Por quê? Porque eu estava adorando aquilo lá, era o conhecimento, eu tinha saúde, nada me impedia. E eu tinha certeza que se eu não fizesse daquele jeito, eu não ia fazer de jeito nenhum. Então, pronto. Entendeu? Meu querido, eu gostaria de mandar aqui um abraço para minha irmã, que ela está nos acompanhando aqui atualmente ela está morando no Canadá. Ela é advogada, minha irmã Ioná. Que legal.
a todas as pessoas que nos assistem, o que acontece? Para mim, está sendo gratificante ouvir todo esse depoimento seu e você falar sobre uma situação que é real. Porque muitas pessoas, quando falam, mas alguém teve sucesso. Uhum. Muitas vezes a pessoa ela teve um empurrão de uma família numa situação mais confortável, que lhe deu um privilégio de estudar em boas escolas, aquela coisa toda. Ela não precisou ralar tanto. Diferente de uma grande maioria, que para que ela possa conseguir dias melhores, na maioria das vezes ela vai para outras regiões. Ela vai para outros estados. Então, hoje, nos últimos 15, 20 anos, houve uma grande descentralização do ensino superior no Brasil. E, com isso, muitas instituições estão próximos. Antigamente, para você fazer um curso de uma faculdade com reconhecimento melhor, você tinha que ir para uma capital. Hoje em dia, muitas cidades do interior têm isso aí. Um exemplo, na cidade que eu resido, em Juazeiro do Norte, nós temos aqui instituições diversas. Tem instituições aqui que ela sozinha tem 10 mil alunos. 8, 10 mil alunos. Dito, eu fui tutor 10 anos da Fundação Getúlio Vargas, da FGV Online. Com muito orgulho, porque para mim é a Harvard brasileira e a Fundação Getúlio Vargas. Eu era avaliado a cada módulo que eu dava. E hoje, eu tenho certeza que se eu tivesse que estudar de novo graduação, eu não precisaria nem perder aquele tempo de 1 ano e meio. Eu simplesmente estaria estudando na FGV lá em Belo Horizonte. Quando viesse para cá, eu ia continuar estudando na FGV à distância. E você aí em Juazeiro pode hoje estudar na FGV com maior tranquilidade, com os melhores professores e ser reconhecido seu título a nível nacional e internacional. Então, não tem mais barreira. A tecnologia veio para ajudar muito a gente. E eu queria, aproveitando que você falou da sua irmã, eu queria cumprimentar o Danilo Monteiro, que está lá em Goiânia, a Yara Barros Naves, também de Goiânia, que estão aí nos prestigiando e que são pessoas que eu considero muito, são muito queridas por nós. E o Marcos Farber, um grande amigo meu, que é de marketing esportivo, que está lá em São Paulo, capital. Meu querido, o que você diria, que caminhos você diria, principalmente para a pessoa, nós temos aí mais ou menos 22 minutos. Tá. Que você tentasse falar um pouco mais, principalmente para as pessoas que estão um pouco perdidas nesse momento de reinício das atividades nessa pandemia. Que caminhos elas deveriam seguir para conseguir superar todo e qualquer desafio? Perfeito. Olha, eu, com toda a experiência que eu adquiri e tudo que eu aprendi, eu quero te dizer que eu já estava caminhando para isso e isso só me fortaleceu agora. Quando eu te falei da administração espiritualizada, que era um capítulo do TGA Made in Brasil e agora virou livro, a tecnologia hoje ela é fundamental. As empresas têm que ir para a tecnologia, não tem como. Se eu estou lançando os meus produtos de maneira tecnológica, eu acho que todas as empresas tiveram que levar esse susto grande para elas perceberem que elas têm realmente que usar do e-commerce, usar da tecnologia para que elas possam não serem surpreendidas nesses momentos. Você vê a Magazine Luiza, citando como exemplo, ela recentemente na grande imprensa soltou a notícia que ela tem 2 anos de caixa para aguentar o momento atual. Mas está cheio de gente vendendo um Magalu aí para cima e para baixo, que a Magazine Luiza montou uma loja virtual e o cara pode vender. Eu mesmo estou comercializando os produtos da Polishop. Eu comercializo dentro do meu site, que eu te falei, robsonpaniago.com.br, a Polishop. São produtos que, nessa época que está todo mundo reclamando, eles aumentaram o volume de vendas em abril, em maio, e tenho certeza que em junho vão continuar aumentando o volume de vendas, porque as pessoas não se sentem ainda confortáveis aí nos lugares físicos. Portanto, o grande recado que eu quero dar para todos, e não sou só eu, a revista Exame, a Bíblia dos Negócios Brasileira, a revista dos Negócios Brasileira, fala, você tem que ir para o mundo da tecnologia, nós não podemos fugir disso. Com espiritualidade, sim,
porque eu não acredito também em radicalismos, nem do lado do cá, nem do lado de lá. Você não pode ser muito materialista, nem muito espiritualista. Você tem que ser as duas coisas. Você tem que crescer materialmente, crescer espiritualmente. Então, eu acho que as pessoas não podem perder a vontade dos desafios que o mundo nos proporciona. Esses desafios, eles acontecem para que nós possamos surpreendê-los e achar novas saídas. Uma coisa que eu quero te dizer, Clemilton, que eu acredito muito nisso, sempre que eu estou terminando um projeto, eu já estou engatilhando outro projeto na frente. Quer ver? Não te falei que eu publiquei Administração Espiritualizada? Pois eu já tenho o meu próximo livro já sendo discutido. O meu próximo livro vai se chamar Administração Psicoterapêutica, aonde eu vou falar das terapias, né? Não só as tradicionais, mas mais do que as tradicionais, alternativas. Mas são alternativas, vírgula. Por exemplo, eu acredito muito na medicina chinesa. E eu acho que isso é um caminho que a gente tem que procurar. A gente tem que ir atrás. A gente não pode dormir sob os louros, nem sentar em zona de conforto. Não sei se você percebeu, mas poucas pessoas me perguntam, mas as que me perguntam eu acho muito legal. Mas, professor, por que a sua foto nas redes sociais está de cabeça para baixo? Eu falei, para a gente pensar fora da caixinha. E nós temos que pensar fora da caixinha como? Estudando, aprendendo, correndo, indo atrás. Se o conhecimento que eu quero não tem aqui na minha cidade, mas hoje eu tenho a internet, onde que eu posso buscar esse conhecimento? Com quem que eu posso falar? Quem que eu posso unir? Eu acredito muito que o meu site, daqui a pouco eu vou ter representantes em vários lugares. Por exemplo, o Clemilton aí em Juazeiro pode ser um representante dos meus produtos e ganhar com isso. E além de ganhar com isso, ele também pode lançar os produtos dele dentro da minha plataforma, que é uma plataforma de um brasileiro, mas que mora nos Estados Unidos, chamado Builderall. É um outro negócio que eu também estou vendendo. Você está entendendo? Então, Conversar. ué. Vamos conversar, claro, com certeza. E eu vou querer ter representantes fora do Brasil. Por exemplo, eu tenho uma enteada que mora em Londres e minha filha que está morando em Praga, na República Tcheca. Eu tenho uma grande amiga e colega que está morando em Portugal. E eu vou essas coisas para lá, aos poucos. Primeiro eu sedimento aqui, faço bem feito. Agora o site está pronto, agora o site já está com as lojas lá dentro. Eu tenho lá os livros, eu tenho lá os produtos digitais. Eu tenho lá a Polishop, eu tenho lá a Builderall. À medida que essas coisas vão criando um segmento, aí eu já comecei a lançar o TGA Made in Brasil agora em mandarim. E aí vamos espalhando. Uma hora esse negócio está no mundo. Eu tive a oportunidade, ano passado, nós fizemos uma missão empresarial através do CDL Jovem do Juazeiro do Norte, e eu tive a oportunidade de conhecer o pessoal da meusucesso.com, Tá? e eles têm também uma editora. E essa editora, ela faz a publicações de vários temas diferentes. De início, ela trabalha o lado do empreendedorismo. Perfeito. E dentre os livros publicados, tem os livros de Flávio Augusto, dentre outros. Depois eu vou lhe passar o contato da pessoa de lá, para que você possa, se você achar interessante, apresentar o projeto e verificar se é interessante ou não a possibilidade de parceria. Perfeito. Porque O mundo que nós vivemos é isso. como a gente está falando, e como ela fica em São Paulo, está aí do lado. Do ladinho. Então é pertinho. Então o que acontece? A partir do momento que a pessoa queira, eu acho que nesse momento, principalmente nesses momentos mais delicados, momentos mais difíceis, vem a questão da pessoa querer superar o desafio. Perfeito. Então, nós vamos trabalhar na palestra da próxima sexta-feira. Ela vai ser o nosso convidado é o
advogado e contador Francisco Leite, ele vai trabalhar o tema a importância do registro de marcas e patentes. Então, ele trabalhou mês passado um tema voltado à importância da contabilidade e agora ele vai falar sobre a importância do registro da marca. Porque o que acontece? Muitas pessoas não sabem que podem perder sua marca se não registrá-la. Que alguém pode copiar e pode dizer que é dela e a pessoa, não importa quantos anos ela tem de junta comercial, que ela termina perdendo. Já passei por isso. Inclusive, eu estava lendo agora, no mês de maio, voltou à tona uma briga de muitos anos, se eu não me engano, desde 2008, entre Gradiente e Apple, onde a Gradiente deu entrada, se eu não me engano, no ano 2000, num processo de registro de marca no iPhone, no nome iPhone, e o órgão responsável demorou muitos anos e não fez o registro. A Apple deu entrada também e terminou ganhando, tá as duas brigando. Então, o que acontece? É a importância do conhecimento, a importância de ter um bom profissional próximo e mostrando os caminhos que podem ou não ser seguidos. Perfeito. Mas vamos voltar para a administração. O oitavo capítulo do livro TGA Made in Brasil é Administração Participativa. Agora, isso já é o modelo japonês de negócios. Eu assisti a uma palestra do Ricardo Semler, não sei se você já ouviu falar do Ricardo Semler, já ouviu falar? No momento, assim, eu não estou lembrando. Qual a empresa dele? A empresa dele chama Senco, e ele tem um livro que ele escreveu em 1980, chamado Virando a Própria Mesa. É um livro sensacional. Olha, esse livro, hoje ainda você pode ler ele com a maior tranquilidade do mundo, Virando a Própria Mesa, de Ricardo Semler, dono da Senco. E ele, olha como a empresa dele é moderna e arrojada. Enquanto muitas empresas estão falando de terceirização, você tem terceirização da contabilidade, terceirização do setor jurídico, terceirização do restaurante, o Senco já tem uma empresa de quarteirização. É uma empresa que administra empresas terceirizadas. Então, se você quer terceirizar o RH, ele tem. Se você quer terceirizar jurídico, ele tem. Se você quer terceirizar o departamento de pessoal, ele tem. Então, o Ricardo Semler é um cara além do nosso tempo. Ele quase foi prefeito de São Paulo, mas não me lembro por quê. Ele acabou saindo da disputa, mas eu acho que ele seria um excelente prefeito para São Paulo, porque ele é um baita de um administrador. E ele estudou em Harvard, né? É um cara que realmente chegou lá numa escola, né? E o modelo japonês me encanta muito. Um dos maiores pensadores da administração japonesa chama Ken Chomai. E o Ken Chomai fala da administração participativa. E o William Walsh, que escreveu um livro também muito famoso, Teoria Z, também fala do modelo participativo. Por isso que eu encerrei o livro no capítulo 8, com esse modelo de gestão participativa, que eu acho que é um modelo ainda que vai ter muito espaço para crescer no Brasil. Muitas empresas já estão adotando, mas ainda tem muito para ser adotado, porque o modelo japonês é um modelo que dá certo. Você vê que o japonês não tem a riqueza mineral e nem a riqueza natural que o Brasil tem, mas é uma potência mundial. Por quê? Por causa da gestão, né? Então, veja como a gestão faz a diferença em todo e qualquer lugar. Por isso que eu defendo esse modelo, e eu acho que esse modelo, ele, na verdade, vem nos ajudar a repensar até o modelo do socialismo. Eu acho que nenhum nem outro modelo conseguiu dar resposta positiva para tudo que o ser humano precisa. Portanto, nós precisamos desenvolver um novo modelo. E desenvolver um novo modelo leva tempo, né? Talvez nós já estejamos criando esse novo modelo, nós só não sabemos o nome. Se é cooperativismo, se é participacionismo, mas é alguma coisa parecida com isso. Alguma coisa de cooperativismo, participacionismo. Eu acredito nisso. Eu acho que o ouvir
ele é muito importante, porque, como você mesmo citou, como deu início o TGA. Isso. Você ouviu. E a partir daquele momento, você foi refletir sobre o que você ouviu e chegou numa conclusão. Então, alguns gestores, eles preferem serem autoritários e, a partir desse momento, ele prefere não ouvir. A partir do momento que ele é chefe ao invés de líder, ele não consegue fazer uma gestão com eficiência. Certo. Porque o que é que eu preciso parar para analisar? Se você tem uma empresa, seja ela qual for, eu vou dar um exemplo aqui que eu vi uma propaganda através de uma rede social. Uma clínica em São Paulo, ela publicou um mini-filme falando sobre o novo momento nessa pandemia. E eles estão, para os clientes que lá entram, eles entregam ao cliente aquele protetorzinho do calçado, descartável, para você vestir o calçado. Ele entrega uma máscara e álcool gel para a pessoa fazer a limpeza das mãos. Tá. Então, naquele momento, ele tem um custo, um investimento inicial, que gera um custo. E a partir desse custo, ele previne o quê? Ele previne que se a pessoa, se o vírus pode vir pelo calçado, então se ele coloca ali o protetor do calçado, se ele limpa as mãos com álcool gel, se ele usa máscara, o índice de contaminação ele cai para quase zero. Não vou dizer que não possa acontecer, pode acontecer, mesmo com toda a prevenção. Mas é um pequeno investimento. Então, o que muitas vezes as pessoas precisam parar para analisar é justamente se eu quero mudar. Porque se eu não mudar, eu vou ter que sair da minha atividade. Porque tudo agora mudou. Mudou em pouco tempo. Por exemplo, eu tenho acabou de entrar agora o professor Romeu Lima, ele é professor do curso de administração de uma faculdade aqui de Juazeiro do Norte. Certo. E o que que acontece? A gente precisa parar para ouvir o cliente. O cliente, ele nos dá uma pesquisa gratuita. Ele vai nos apontar falhas, caso existam, e a partir do que a gente ouvir, a gente vai poder verificar o que precisa ser feito para consertar os erros. Então, o que falta para muitas pessoas é esse ouvir. É a pessoa se permitir sair da mesa dele, sair do escritório dele, para conversar com outras pessoas de uma maneira informal. Sem convidar a pessoa para o escritório dele, porque às vezes aquilo inibe. Às vezes cria uma barreira. Quer ver uma coisa interessante disso que você está falando? Aqui no Brasil, as pessoas não aceitam. Se você tira ela do departamento de marketing, coloca ela no financeiro, tira ela do financeiro, coloca ela no RH, isso chama job rotation, rotação de trabalho. Por que não pode ser feito isso? Você está aprendendo mais coisas. Ah, não, mas a lei diz... Aqui é tudo assim, a lei diz que não pode tirar o cara da função que ele foi escolhido. Quem disse isso? Pare! Deixa o cara aprender outras coisas. Isso vai enriquecer o currículo dele, vai enriquecer a vida profissional dele. Talvez ele está chateado no departamento que ele está e dentro da empresa ele encontra um novo lugar. Deixa o cara ouvir e não só ouvir, como perceber novos ambientes no próprio trabalho dele. Job rotation. Tão comum. Lá na Alemanha é muito comum Gleitzeit, tempo. Nem todo mundo gosta de entrar às 7 horas da manhã para trabalhar. Deixa algumas pessoas entrar às 9. Em vez de sair às 6, sai às 8 da noite. Por que não? Não vejo nenhuma dificuldade nisso. Quer ver um outro exemplo que eu deixei, está aí no meu livro, TGA Made in Brasil? O redódromo. Custa caro. O que é o redódromo? O cara tá lá na Senco trabalhando o dia inteiro, aí chega na hora do almoço, ele já tá na fábrica, ele come aquele pratão
pesadão aí, deixa ele ir para a rede, deixa ele dormir 30, 40 minutos. Eu faço isso todo dia. Eu chego em casa, almoço e deito para assistir o jornal hoje, agora a CNN. Eu às vezes estou dormindo, às vezes estou acordado. Putz, eu fico outro para tarde. Por que o funcionário da fábrica também não pode ter esse benefício? O que custa para a empresa colocar umas redes a mais lá na organização e deixar o cara meia hora, 40 minutos no horário do almoço dele? Isso não é custo nenhum para a empresa. E o cara vai estar outro na parte da tarde. Ele comeu aquele pratão e agora ele vai descansar. Então são ideias simples que dão boas soluções. Eu vou te dar um outro exemplo, ao contrário, no alto da pirâmide. Eu tinha um conhecido meu lá de Belo Horizonte que o pai dele era dono da Brasif Duty Free Shop, onde eu tive meu primeiro emprego aqui em São Paulo. E o menino veio para cá para estudar na Fundação Getúlio Vargas. Terminou a Fundação Getúlio Vargas, o pai falou: filho, parabéns. Ele falou: pai, quero trabalhar na empresa, na sua empresa. Ah, não, filho, você não está preparado ainda. Faz o seguinte, procura um emprego para você primeiro. Aí ele procurou, achou emprego numa consultoria, na Arthur Andersen. Aí ele falou: pai, eu vou fazer uma pós-graduação, tudo bem? Não, filho, ótimo, faça. Ele fez o SEAG lá da Fundação Getúlio Vargas, a pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas. Aí ele terminou todo feliz: pai, quero trabalhar na Brasif. Ele falou: filho, você não está pronto ainda. Você trabalhou numa empresa, você tem a experiência de graduação e pós, mas eu vou te mandar para fora. Escolhe para onde você quer ir. Ele escolheu Itália, foi lá fazer a Universidade de Bocconi, é a Harvard de negócios lá na Itália, é a Universidade de Bocconi. Ele foi lá para a Universidade de Bocconi, aí ele voltou todo feliz, né, e saltitante: pai, quero trabalhar na Brasif. Filho, você tem uma experiência na Arthur Andersen, você tem experiências de graduação e de pós, agora o mestrado que você fez lá fora, mas faz o seguinte, muda de empresa, você precisa ter mais uma experiência, não só essa. Aí ele mudou de empresa, de repente ele chegou para o pai e falou: pai, tem uma empresa brasileira aí, uma tal de Ambev, que comprou a Quilmes lá na Argentina, eles vão abrir a fábrica lá, estão me convidando para ser diretor da fábrica. Eu falei assim: agora você pode vir para o Brasil, venha trabalhar com a gente. Entendeu? O pai cevou e preparou o filho. Não necessariamente filho de peixe, peixinho é. Você tem que provar. Você tem que mostrar por A mais B que você merece aquele lugar lá na empresa. E foi só quando o filho provou que ele deu o lugar para o filho na empresa. Eu tenho certeza que o filho vai valorizar muito isso, porque ele sabe que o pai fez pelo bem dele e pelo bem do negócio. É muito raro isso acontecer. Exatamente. Infelizmente, é muito raro. Pois é. Mas eu escolhi exatamente para isso, para ficar como exemplo para as pessoas introjetarem esse conceito, entendeu? Meu querido, deixa eu só dar um aviso aqui da live da próxima sexta-feira. Tá bom? O nosso tempo está acabando, a gente tem acho que uns 3 ou 4 minutinhos somente. Tá legal. No próximo dia 5 vai ter a live com Francisco Leite, ele que é contador, advogado, e vai trabalhar o tema a importância do registro de marcas e patentes. Conto com a presença de todos, compartilhem, avisem os amigos, familiares. Robson, meu amigo, eu estou aqui com a folha preenchida frente e verso e depois vamos continuar conversando por telefone, porque é muita coisa para a gente falar. Mas eu queria lhe agradecer por ter aceito o nosso convite. Uhum. Continue lhe iluminando a nunca parar e a sempre continuar inovando, mostrando o quanto a gestão ela está no seu sangue, enquanto o querer mudar através do conhecimento, não só teórico, mas prático, repassando para outras pessoas esse conhecimento através do seu escrito, de seus livros, das suas redes sociais, de publicações. Então, assim, quando você tem uma missão, eu considero isso uma missão, que é você buscar o conhecimento e a partir daí você compartilhar para ajudar outras pessoas, isso é um dom. Meu querido, nós temos aí 20 segundos, que Deus lhe ilumine, tudo de bom para você, para a sua família. Tá bom.
sucesso e mais uma vez obrigado pelo convite. Muito obrigado a você e muito obrigado.